Vou trazer esse assunto aqui para o estúdio comigo com o Diego Pavão para a gente seguir analisando esse tema, olhando não só para essa manifestação do rei Charles, que vem ali muito intensa, né, Diego? Mas também para os próximos passos dessa investigação. O que a gente pode esperar? Que tipo de desdobramento pode vir daqui para frente? Muito bom dia para você. Bom dia, Clarissa. Bom dia para quem acompanha o live em casa. Na verdade, agora o que acontece é o procedimento padrão de quando alguém é preso nessas circunstâncias lá no Reino Unido. Vale a pena a gente lembrar, antes de falar como é esse procedimento, que o Andrew, ex-príncipe Andrew, não vai ter qualquer tipo de tratamento privilegiado, tratamento especial nesse momento de prisão. Até a nota do rei Charles III, que o Américo lia agora pra gente no ar, mostra isso. Ele diz, reforça, a lei tem que seguir o seu curso. Quer dizer, não vai ter nada de diferente, nada de especial em relação ao tratamento de alguém que foi um príncipe, que ainda é um integrante da família real britânica, ainda que tenha perdido todos os seus títulos. É importante a gente frisar também, muita gente pode achar que membros da família real contam com algum tipo de imunidade. Não existe isso. O Andrew não tinha imunidade nem quando ele era príncipe. A imunidade, no caso do Reino Unido, da monarquia britânica, é chamada de imunidade soberana. O nome já diz, ela se aplica apenas ao soberano. O soberano é o rei, é o monarca, o chefe de Estado. Se entende que o monarca não pode ser preso porque os serviços de tribunal, de justiça, tudo isso é feito, funciona em nome do rei, por isso ele não pode ser preso. Mas isso não se aplica a nenhum outro membro da família real britânica, ou seja, quando Andrew deixou de ser príncipe, ele poderia ser preso, mas poderia ser preso também quando era príncipe. Bom, o que acontece agora é o seguinte, Clarissa, a polícia britânica tem cerca de 12 a 24 horas para poder interrogar o Andrew. Esse é o grande foco da prisão nesse momento. Pelo que a gente entendeu até agora, das poucas informações que foram divulgadas pela polícia britânica, é que o foco é realmente interrogar ele. A partir desse interrogatório, lembrando até que a polícia pode pedir uma extensão desse tempo de prisão se achar necessário, o Andrew pode ficar preso, detido em torno de 12, 24 horas ou até mesmo 96 horas, dependendo, em casos mais graves é possível pedir a extensão. A partir disso, a polícia, junto com o serviço de acusação da coroa, que é como se fosse mais ou menos equivalente ao nosso Ministério Público aqui no Brasil, esses dois órgãos vão decidir se ele fica preso, se existem evidências suficientes para ele ficar preso. E no Reino Unido eles avaliam um segundo fator importante, se há interesse público nessa prisão. O que se entende desse interesse público? Na verdade, se há um peso para a comunidade, para o público. Nesse caso do príncipe Andrew, o ex-príncipe Andrew, a gente ouviu já de alguns especialistas falando, dizendo que existe sim interesse público. A gente está falando de um membro da família real, alguém que ocupou um cargo muito sênior no governo britânico e que tinha acesso a informações muito privilegiadas. Vale lembrar, esse crime pelo qual o Andrew é suspeito não é um crime leve, tá? A gente não está falando de uma quebra de protocolo, a gente está falando de um crime grave no Reino Unido. Entre 2001 e 2011, o Andrew foi, como príncipe ainda, ele foi enviado especial, representante especial do comércio pro Reino Unido. O que significa isso? O Andrew era a cara dos investimentos do Reino Unido em outros países. Era ele quem tinha acesso a todas as informações e que lidava com investidores e com outros países onde o Reino Unido fazia investimentos, participava de negócios bilionários. A gente consegue ter uma ideia, Diego, de que tipo de documentos, de informações ele tinha acesso que poderiam ter sido repassados ilegalmente? Com certeza. Os e-mails que foram vazados vazados não, né? Na verdade, divulgados naquela última leva de documentos do caso Epstein, isso lá em 30 de janeiro, isso o Departamento de Justiça dos Estados Unidos divulgou. Naqueles e-mails fica muito claro que o Andrew repassou alguns documentos considerados sigilosos pro Jeffrey Epstein. Por que isso é tão problemático? O Andrew cuidava, por exemplo, sabia de antemão informações muito privilegiadas. Por exemplo, se haveria alguma fusão entre grandes empresas do Reino Unido ou com uma empresa do exterior. O Andrew sabia onde investimentos do Reino Unido iam ser direcionados. Clarissa, tudo isso facilita muito
o que no mercado financeiro se chama de insider trading. O que é isso? Agir de acordo com informações privilegiadas que foram repassadas, informações sigilosas. Isso é um crime considerado muito grave. Repassar essas informações para pessoas como Jeffrey Epstein, que eram envolvidas no mercado financeiro. A partir disso, essas pessoas poderiam lucrar em cima dessa informação, sabendo informações, dados que outros investidores, que outros players do mercado financeiro, vamos dizer assim, não sabiam. Por isso que é tão grave. Então o Andrew tinha acesso a essas informações sobre justamente onde esse dinheiro do Reino Unido ia ser revertido. E existe um outro problema em relação a esse repasse de documentos, ou suposto repasse de documentos, que é justamente sobre o poder de negociação do Reino Unido nas mesas de negociação, ou seja, no contato do Reino Unido com outros países, com outros governos, com outros representantes de comércio. Todo esse repasse de informações poderia mostrar ao oponente, vamos dizer assim, numa negociação, qual que era ali, por exemplo, a linha vermelha que o Reino Unido não podia cruzar, até onde o Reino Unido estava disposto a negociar um certo acordo comercial. Tudo isso poderia ser repassado e pode ter sido repassado nesses contatos do Epstein, do Andrew com o Epstein. Isso tudo pode ser entendido, de certa forma, como um atentado à soberania econômica do Reino Unido. Por isso que isso é tão grave, é considerado um crime tão grave nesse momento. É algo que poderia ter custado aos cofres britânicos milhões e milhões de libras. Ou seja, desfavorecendo muito o Reino Unido em acordos e negociações comerciais. Claro, com repercussões econômicas, comerciais, políticas, ou seja, muitas frentes de impacto que uma atitude como essa pode ter tido lá no Reino Unido, né? Obrigada por enquanto, Diego Pavão. A gente ainda vai falar sobre esse assunto aqui ao longo da nossa cobertura no Live CNN de hoje.